Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco sobre saúde mental, principalmente uma população específica que são as crianças. Então, algumas entidades nacionais elas têm emitido notas, textos, então a Sociedade Brasileira de Pediatria tem falado muito sobre essa mudança do contexto escolar para as crianças. A Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, a ABNEP, soltou um texto falando sobre saúde mental e crianças. A Fiocruz, na sua cartilha sobre saúde mental e atenção psicossocial em período de pandemia, também incluiu crianças agora. A própria USP tem publicado alguns textos, e é um tema que tem aparecido muito como uma preocupação em geral da sociedade. A própria ONU já alerta para uma necessidade de atenção à saúde mental da população em geral, não especificamente em crianças, demonstrando que não só no período de quarentena, isolamento, distanciamento social durante a pandemia, mas também no momento posterior, vai ser necessário uma atenção especial não só à saúde física, mas principalmente à saúde mental. E as crianças, elas sofrem de uma forma extremamente acentuada, todas essas alterações que têm acontecido. Alguns pontos, eles são percebidos diretamente, principalmente quem tem criança em casa, consegue perceber uma mudança comportamental. Então, muitas vezes, insônia, aumento de pesadelos, comportamentos ditos como regressivos. Então, uma criança que estava desmamando, ela volta a requerer a amamentação materna, o leite materno com maior frequência. Uma criança em desfraude, ela passa a solicitar mais a fralda. Também os pais têm relatado muito comportamento que, apesar de ser um termo controverso, mas tem aparecido muito birra. Os pais falam muito nisso porque é um momento que a criança ela entende que tem alguma coisa diferente acontecendo, que ela não está podendo ter contato com seus amigos, contato com outras pessoas, sair de casa, ela não está indo à escola, que é um ambiente extremamente importante, principalmente para crianças a partir de 3 anos, que tem essa necessidade de contato social, que contribui para o desenvolvimento emocional. Então, toda essa alteração produz uma alteração, não tem outra palavra, mas toda mudança proporcionada pela pandemia produz uma alteração direta no comportamento, no desenvolvimento dessa criança. E como é que a gente vai chamar atenção a esse ponto? Então eu vou trazer aqui, rapidamente, em termos de comentário, 2 artigos publicados no JAMA Pediatrics, que é o jornal da Associação Americana de Medicina, esse voltado para a psiquiatria, e também um texto bem interessante que eu acho que vale a pena todos lerem e refletirem, que é um texto que o professor Roberto Lente escreveu essa semana para o Globo, falando de como vem uma solução ele até chama de reativa, em termos de educação, que é o uso da educação à distância para crianças, e muitas vezes crianças pequenas. A gente sabe que crianças entre 5 e 10 anos, elas não conseguem utilizar esses recursos sem um adulto, normalmente o pai e a mãe. E aí, muitas vezes, esse pai e essa mãe estão tendo que trabalhar, Fora isso, todo o contexto que se configura, o medo de se ter uma doença que é invisível, então a criança talvez não entenda muito bem, mas que coloca em risco a saúde dela e das pessoas que ela ama. Fora isso, a ansiedade que é gerada nos adultos, e a criança ela percebe essa mudança, ela percebe a ansiedade, mas ela não tem capacidade estrutural para lidar com essa emoção e regular essa alteração emocional, seja um aumento de ansiedade, aumento de medo, ou de sentimentos de tristeza. Então, nesse período, é necessário a gente levar em consideração esse aspecto, levar em consideração que numa casa, provavelmente, não só a criança está sofrendo e provavelmente vai ter alguma alteração em termos emocionais, mas o próprio adulto que está lidando com ela também tem esse sofrimento. Por ser algo muito novo, a gente não entende exatamente quais são os efeitos desse processo no desenvolvimento emocional, cerebral e social, então no desenvolvimento cognitivo ou em geral dessa criança. A gente sabe que nesse período, e aí eu falei entre 5 e 10 anos por conta dessa necessidade que teve agora de educação à distância, mas crianças menores também que começam a ter desenvolvimentos associados a contato social,
a capacidade de desenvolvimento de empatia, né, de se colocar no lugar do outro, elas acabam vivenciando um núcleo muito pequeno de convivência, né? Isso acaba gerando, por exemplo, medo excessivo em relação ao estranho, já que muitas vezes o contexto dela de convivência passa a ser irmão quando tem, ou pai e mãe, né, aqueles adultos que estão ali em torno. Um desses artigos publicado na JAMA Pediátricas foi com a população chinesa. A gente não tem ainda estudos publicados com a nossa população brasileira, né? Mas esse da população chinesa demonstrou um aumento de ansiedade e depressão, principalmente em crianças na primeira e na segunda infância, que tiveram essa mudança repentina e essa retirada, né, abrupta da escola. E aí a pergunta que fica é como lidar com essas crianças, né? Como poder produzir uma rotina o mais salutar possível diante dessa alteração toda, mas mais do que isso, o que pensar como serviços e como estratégias, né, sejam de políticas públicas ou sejam estratégias, né, pontuais até do setor privado para o momento após a pandemia, né, onde essas crianças vão ter sofrido ali uma janela importante no seu desenvolvimento, vão ter sofrido uma privação de muitos aspectos. E, infelizmente, alguma delas, além de ter a privação, já que a gente verifica, né, em todos os países, e aqui no Brasil, em grande parte dos municípios, a primeira medida foi a suspensão das aulas. De uma hora para outra, elas foram obrigadas a se adaptar a uma metodologia completamente nova e que acaba descontextualizando todo o procedimento e toda a estrutura do que se propõe uma escola, que não é simplesmente, né, a manutenção de conteúdo, mas todo um aparato mais amplo de convívio, de processo de educação realmente, né, de entender limites de regra, limites de convivência, produção de hierarquia, isso, claro, né, com um conjunto do que é feito em casa. Mas toda essa dinâmica, de uma hora para outra, ela foi quebrada. E aí, não só o luto dessa quebra, mas você trazer um novo contexto online, onde a criança, ela basicamente acaba aprendendo o conteúdo, mas a forma de interação ela é completamente diferente. Isso por si só já produz um alto nível de ansiedade. Além do que uma criança, né, pensando aí, né, na mais tenra idade, 4, 5, 6 anos, ela não tem ainda um aparato, uma estrutura de níveis atencionais para focar num vídeo, focar na recepção desse conteúdo, focar numa professora, num formato online, né? E quando eu falei do texto do professor Lente, é um texto bem interessante para reflexão, porque foi imposta, né, uma metodologia por uma questão de imediatismo, exceção, para não se perder o ano escolar, mas ao mesmo tempo ninguém pensou como essas crianças estão aprendendo e não existe nenhuma evidência a favor nem contra, né? Esse é o ponto, não quer dizer que seja ruim. Mas além de não existir nenhuma evidência, foi uma imposição nem um pouco pensada em termos estruturais de como essa criança vai aprender, né? E como é que esse novo método, essa nova metodologia vai produzir, né, o envolvimento ou não, ou o afastamento, ou a repulsa dessa criança, né? Então, entender como isso funciona, botar mais ciência dentro do processo da educação, entender como todas essas mudanças, todas essas alterações vão produzir, né, algum tipo de marca nessas crianças, principalmente nessa fase do desenvolvimento, né, onde elas têm aí a necessidade não só de gasto de energia, a gente pode pensar em desenvolvimento psicomotor, sensório-motor, mas também um desenvolvimento emocional e social, né, o chamado psicossocial, onde o contato com pares, né, da mesma idade produz um aprendizado que vai muito além do conteúdo, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo, né, para a gente tentar refletir um pouco sobre esses aspectos e o que é possível fazer, né? O que é possível pensar no momento depois, né? Já que saúde mental tem sido uma preocupação muito grande nesse período e principalmente no momento após o isolamento, né? Que seriam as consequências do que a pandemia, né? Ou quais são as consequências que a sociedade vai sofrer em termos de pandemia. Então eu faço o convite a essa reflexão para vocês. Aproveito e faço um outro convite, que é para a turma 2 do workshop de manejo clínico de ansiedade e depressão do Instituto de Neurociência Aplicada, está sendo realizado online, para não só ajudar a pensar esses pontos, mas
tem um dos tópicos que é realmente a discussão, né? E se traz algumas estratégias que podem e devem ser utilizadas para manejo de ansiedade e depressão, principalmente a ansiedade e depressão subclínicos, onde não há ainda a definição de um transtorno. Então eu deixo vocês por aqui, faço esse convite, né? A turma 2 ela vai acontecer agora na primeira semana de junho e, né, fica também esse convite para reflexão sobre um tema que é extremamente importante, né? Então começou a ter a alteração, né, ou essa mudança de metodologia, que além de se pensar, né, no impacto da saúde da troca de metodologia na saúde mental das crianças, também pensar o quanto está se gerando aprendizagem e o quanto, de uma certa forma, a gente está pensando o futuro para essa geração, né? Que é uma geração que está vivenciando algo muito novo, né? Existem diversas gerações antes dessa que nunca passou por algo parecido, mas quando a gente passa enquanto adulto, a nossa capacidade e ferramentas para lidar com essa situação é muito maior do que uma geração que está em desenvolvimento. Bom, então eu deixo vocês aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos.